Paisagens do planeta, página 123. Nós moramos num planeta lindo, com diferentes paisagens, uma mais linda que a outra. Observa aí você está vendo a mata com quedas d'água. Lindo, né? Aí, em compensação, você está vendo uma paisagem no oceano. Olha que mar imenso, ainda combinado com o pôr do sol. Perfeito! Agora você vê um rio. Até você consegue ver a lua, um reflexo na água da sua luz, montanhas. E aqui um campo, o ventinho levando as flores. Aí dentro uma caverna com um lago. E aqui uma paisagem gelada. Paisagens do planeta. Aqui nós estamos vendo um exemplo de deserto, de gelo, Polo Norte, e uma caverna. Isso está na página 123. Vamos conversar sobre isso? Levantando hipóteses. Quais diferenças podem ser observadas nessas paisagens? Observa aí, ó. Você pode ver a cor, pode ver o tipo de ser vivo que tem, a iluminação, a quantidade de água. O que você observa aí? Então, ó, diferentes tipos de plantas e animais, cores. Número 2, como você imagina que seja a temperatura em cada um desses ambientes? Então, olha, no deserto eu acho que é muito quente, em compensação no gelo, né, no polo, muito frio. E na caverna, mais fresco. Então, ó, deserto muito quente, polo norte muito frio, caverna depende do ambiente em que ela se encontra. A quantidade de água disponível é a mesma em todos esses locais? Então, observa, você tem um deserto, um polo e uma caverna. Vamos comparar os dois primeiros, o deserto e o polo. Você consegue ver ali que o polo tá cheio de água, né? Muito gelo. E o deserto tem aí um oásis, mas pouca água. Mas com relação à água disponível, o deserto e o polo, sabia que são parecidos? Porque disponível é que a pessoa consegue utilizar. E no polo, a água está congelada também. Então, nos dois ambientes, a água está escassa, porque a água tem que estar em estado líquido. Já nessa caverna aí, a gente não tem como ter certeza se aí tem um rio, um lago, mas você vê uma vegetação para o lado de fora da caverna. Então, uma resposta possível seria sim. No deserto há pouca água, no Polo Norte muita água congelada e na caverna algumas com água e outras sem. Com relação à água disponível, tanto o deserto quanto o Polo Norte com pouca água disponível. 4. Quais animais estão presentes nas imagens? Então aí eu consigo ver um camelo, consigo ver também lagarto, urso, leão marinho, baleia, morcego e insetos. Número 5. Qualquer ser vivo poderia viver em um deserto, no Polo Norte ou em uma caverna? E daí, o que você acha? Não, pois alguns seres vivos não suportariam condições extremas. Apenas os bem adaptados a esses ambientes sobrevivem. Então, por exemplo, no deserto, tem pessoas até que moram no deserto, mas eles são adaptados a viver lá, como também tem pessoas que moram no Polo Norte, são adaptados para viverem lá. Nós que vivemos num país tropical, teríamos dificuldade tanto para morar no deserto quanto para morar no Polo Norte. Os animais, a mesma coisa. Existem animais que até conseguem viver no deserto, outros animais que até conseguem viver no Polo Norte ou em outro ambiente, mas nem todos. Biodiversidade, página 124.
Como vimos no capítulo anterior, as características da Terra, existência de água, composição da atmosfera, estrutura da crosta terrestre e luminosidades adequadas do Sol possibilitam a vida neste planeta. A Terra é habitada por diferentes tipos de seres vivos. Alguns deles são tão pequenos que só podem ser vistos com auxílio de um microscópio. Outros, como alguns animais e algumas árvores, são enormes. Não somente o tamanho, mas as cores, os formatos e os hábitos dos seres vivos são muito variados e tornam o ambiente mais interessante. Essa incrível variedade nos revela que alguém muito inteligente e criativo projetou os seres vivos para ser úteis e belos. Segundo a Bíblia, Deus criou todos os seres vivos do nosso planeta e ficou muito satisfeito com sua obra. A variedade dos seres vivos existentes em determinado lugar constitui a sua biodiversidade. Ainda não conhecemos toda a biodiversidade existente no planeta. Nas florestas e nos mares, há muitos seres vivos com os quais o ser humano não teve contato. Os cientistas já estudaram quase 2 milhões de espécies, mas acreditam que a Terra seja o lar de mais de 15 milhões delas. Que incrível biodiversidade! Página 125. Observe essa imagem e responda as questões. Olha lá, tem um pescador, tem gaivotas, tem urubu, tem golfinho, tartaruga, peixes. Tem vários animaizinhos aí, né? Só que aí também tem alguns problemas. Olha lá no fundo, tem uma fábrica poluindo, tem casas. Tem esgoto caindo na água, tem sujeira na água, como pneu, bota, embalagem. Então, a pergunta é, letra A, na imagem, a biodiversidade está sendo preservada? Não, não está sendo preservada. E no quadro abaixo, mencione os problemas que você observou e as atitudes que podem ser tomadas para proteger esse ambiente. Essa resposta é pessoal, tá vendo? Ó, que você observou, mas eu vou escrever a minha observação. Se você achar que condiz com a sua, tudo bem. Problemas: poluição da água, lixo e despejo de esgoto no rio e do ar, como emissão de fumaça tóxica lançada pela indústria. E atitudes: despejar o esgoto em local apropriado ou fazer tratamento adequado, não jogar lixo nos rios e evitar a emissão de fumaça tóxica no ar. E aí nós temos duas palavras-chave, poluir e poluição. Poluir é sujar, manchar, envenenar, corromper, profanar, macular. E poluição, degradação do meio ambiente provocada pela ação do homem, deterioração das propriedades químicas ou físicas de um ecossistema. Biodiversidade brasileira. O Brasil possui a maior biodiversidade do planeta Terra, ou seja, a riqueza de espécies encontradas aqui é a maior que em todos e qualquer lugar do mundo. Luz e biodiversidade. O Sol é uma estrela e nós que estamos na Terra somos o terceiro planeta que giramos em torno dele. Ele nos fornece calor e é uma grande fonte de energia luminosa, sendo fundamental para a sobrevivência dos seres vivos. Qual a importância do Sol para os vegetais? Os vegetais, por exemplo, só conseguem realizar a fotossíntese com a presença de luz, pois elas possuem um pigmento específico, a clorofila, que é capaz de captar a luz solar para que ela seja transformada em energia. Eles também produzem oxigênio, que é usada por grandes quantidades de seres vivos na Terra, inclusive nós, seres humanos. Qual a importância do Sol para os animais? Ao observarmos também a incidência solar no mundo animal, vemos que no inverno temos dias e noites mais frias. Nessa época, muitos animais fazem a hibernação, que é um longo período de dormência. Assim, eles economizam energia e não precisam ir buscar alimentos. Já o verão é um período mais quente e com mais incidência solar. Assim, os animais tendem a sair em busca de alimentos e de um par para fazer o acasalamento e ter filhotes.
Luz e biodiversidade. A luz do sol aquece a Terra. Os polos recebem menos luz solar, por isso são mais frios. Já a região central do planeta, chamada de Equador, recebe mais luz e é mais quente. A maioria dos seres vivos se desenvolve melhor nos lugares com muita luz e calor. Portanto, a biodiversidade é abundante próxima à linha do Equador. As maiores florestas ricas em espécies vegetais e animais encontram-se nessa região. Um bom exemplo é a floresta amazônica, que será estudada mais adiante. Agora que você já sabe que a Terra apresenta uma biodiversidade magnífica, viajaremos por ela para conhecer paisagens variadas e descobrir como são o clima, o solo e quais são os seres vivos que compõem esses ambientes. Paisagens geladas na Terra. Perto dos polos estão os lugares mais frios da Terra. Neles, os dias são curtos e as noites longas. O inverno é rigoroso, com bastante neve, e o verão passa muito rápido. Nas regiões mais geladas, o solo fica congelado o tempo todo. Durante o verão, apenas a parte de cima do solo descongela, possibilitando o desenvolvimento de pequenas plantas. Porém, nas camadas mais internas, o solo continua congelado e duro, impedindo o crescimento de árvores, pois suas raízes ficariam congeladas. A imagem abaixo apresenta características do solo de alguns lugares das paisagens geladas. Observe a figura e explique por que o crescimento das árvores nessa região é impossível. Então, não existe árvores nessa região porque o solo fica congelado, impedindo o desenvolvimento das árvores. A vegetação rasteira aparece apenas no verão. Geralmente, durante o inverno, os animais que vivem nesses lugares se mudam para regiões mais quentes, onde permanecem até o verão. Os mamíferos mais comuns ali são o boi almiscarado, o caribu, o alce, o lobo, o esquilo, o urso. No curto verão, algumas espécies de aves voam até lá para se reproduzir. A página 128 traz um assunto muito importante. É o assunto do aquecimento global. Diz assim: você sabe o que aquecimento global representa e como tal fenômeno pode afetar a sua vida? Com a ajuda do seu professor, pesquise sobre o tema e responda às questões abaixo. Então, vai ser o seguinte: nós vamos fazer isso na aula do Zoom de sexta-feira, mas eu quero que você pesquise e guarde tudo na sua memória para na sexta nós fazermos juntos essa página, combinado? E embaixo, você sabia? A biodiversidade e o aquecimento global. Mesmo estando tão longe das grandes cidades, as regiões geladas do planeta são afetadas pela poluição. Os cientistas perceberam que a presença de poluentes no ar tem elevado a temperatura da Terra. Por causa desse aquecimento, há cada vez menos gelo. Para animais adaptados ao frio, isso representa risco de extinção. Os ursos polares, por exemplo, vêm sofrendo os efeitos causados pelo degelo do seu habitat. Alguns pesquisadores acreditam na possibilidade de que o gelo nos polos possa desaparecer daqui a alguns anos. Se isso acontecer, é provável que muitas espécies de animais e plantas não resistam às mudanças ambientais e sejam extintas. Então, pesquisa sobre esse assunto e na aula do Zoom de sexta-feira a gente preenche essa ficha, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!